bem-vindos ao Clube Cinema da TVC. Eu sou Daniel Herculano e nesta semana vamos conversar com o multiartista, ator, diretor, roteirista, enfim, monstro, Gero Camilo. Gero Camilo, que é cearense, está estreando na direção de longas metragens com Aldeotas. Conta a história de dois amigos que se separam aos 17 anos em meio a conflitos de adolescência turbulenta na pequena e conservadora Coty das Fuças, interior do Brasil. Bom, Levi é poeta cansado de sofrer abusos, cumpre o plano de fugir de uma cidade grande, mais liberal, enquanto Elias, oprimido pela violência do seu pai, desiste de partir. Aos 50 anos, Levi volta para reencontrar um amigo no dia do seu funeral, onde as memórias dos dois são revividas antes do último adeus. Essa é a história de Aldeotas, que tem Marat Descartes e Gero Camilo, os dois em tela e Gero Camilo dirigindo. E agora vamos conversar com ele. Bom, sejam muito bem-vindos ao Clube Cinema aqui na TVC. E hoje eu tenho a honra de receber Gero Camilo, esse monstro. Gero Camilo, você é um monstro. Admiro muito você. Muito obrigado por ceder seu tempo para a gente conversar um pouco sobre Aldeotas, sua estreia na direção em longas, né? Já comecei falando aqui sobre o que era exatamente o filme, mas eu quero que você fale como foi levar a peça, que você já faz há tanto tempo, já fez há tanto tempo, para o cinema. Como foi essa decisão e por que fazer isso? Aldeotas é uma obra literária que eu escrevi em 2003 e ela, na forma, na escrita dela, ela já nasce como uma obra híbrida, digamos assim. Ela é escrita quase que como um romance, quase não, ela é escrita como um romance, mas com essa potência dramática que leva, que dá a ela a possibilidade de ir tanto para o teatro quanto para o cinema. Então, lá atrás, em 2003, quando eu escrevi, evidente que eu já tinha esse desejo, né? Mas começou da forma mais possível naquele momento, que era a forma do teatro, né? Fazer cinema, ainda mais em 2003, ainda era muito difícil. Era o cinema digital começando a acontecer, que aí sim nos possibilitava de ter possibilidade de realizar a coisa de uma forma mais barata e mais democrática, digamos assim, né? Mas o teatro, naquele momento, era o que estava mais à mão para mim. E, é claro, também por toda a potência também que o teatro tem. E quando eu estreei a peça, de cara ela já foi um sucesso em São Paulo. Eu estreiei no Sesc, em São Paulo, no Sesc Belenzinho, e logo nas primeiras semanas o público já garantia de que a peça, de que a obra em si tinha uma potência que faria dela uma coisa que duraria por um tempo. É tanto que a peça eu faço até hoje, né? E daí eu falei, vai chegar a hora em que isso vai ser adaptado também para o cinema, e essa hora chegou, e eu estou muito feliz com a realização disso. A peça não foi dirigida por mim, a peça foi dirigida pela Cristiane Paoli Quito, que é uma grande mestra do teatro, uma grande diretora, e que me deu aula na EAD, na Escola de Arte Dramática da USP, que foi onde eu estudei e é onde nós nos conhecemos, tanto a Quito quanto o Marat Descartes, que é o meu parceiro de cena, e que a gente entrou junto na EAD e se tornou grandes amigos, compadres, inclusive. Eu sou padrinho da filha do Marat. Então tem toda uma intimidade aí que a própria obra traz com os personagens, e a vida também me presenteia com os parceiros que realizam a obra comigo. Eu ia falar exatamente isso, né? A sua parceria com ele, isso vem desde o Fuleiragem Filmes, né? De 2000, que vocês já faziam juntos, né? Fizeram curtas, fez média também, metragem. E isso a gente também vê na tela, obviamente, né? É algo totalmente natural. Você não vê nada fabricado ali, você vê a amizade fluindo a todo momento. E você fala da potência do texto e como multitela, mas eu também vejo que se você fizer, por exemplo, um podcast do seu texto, ele vai funcionar perfeitamente.
Ah, que Porque, legal, olha, boa ideia. né, eu acho que tranquilamente você pode fazer a pessoa escutar e imaginar tudo aquilo que tá se passando, né, na vida dos dois amigos, né, do Levi e do Elias, enfim. E eu queria que você falasse exatamente isso, né? Você conheceu uma arte lá atrás e trouxe essa amizade para os palcos, para a tela, né, com aldeotas. Queria que você falasse um pouco dessa parceria também agora. Então é isso, a gente se conhece. Eu fui para São Paulo em final de 93 para prestar o vestibular para a EAD, para a Escola de Arte Dramática, e aí a gente se conheceu já naquela tensão de vestibular, de um vestibular concorridíssimo e tal, onde só entravam 20 pessoas, e a gente passou por esse funil, e a partir daí, muita cumplicidade mesmo, tanto no tempo de escola quanto pós. Aí veio a história de. Eu fui fazer um filme que, aliás, você me mostrou. Eu fui fazer O Chamas da Vingança. Esse filme, Tony Men on Scott, Fire. né? Isso, o filme do Tony Scott, grande Tony Scott, maravilhoso, que já nos deixou. Aliás, ontem, dia de finados, eu lembrei dele. E quando eu fiz esse filme no México, né? E quando eu fiz esse filme, foi o meu primeiro grande cachê da vida, né? Porque aí eu estava ganhando em dólar, tava em Hollywood, estava feliz com essa possibilidade. E o Tony tinha assistido Cidade de Deus, o filme, por isso que eu fiz O Chamas da Vingança, e o Tony andava com esse DVD, o Tony Scott, na mão, e ele fazia no set, né? E ele fazia com que todos os atores, o Denzel Washington, todos tiveram que ver o Cidade de Deus, porque faz parte da própria linguagem, da construção da linguagem dos Chamas da Vingança. E bom, e eu lá feliz no México, trabalhando em Hollywood, me enchi de ímpeto e com o meu salário eu comprei uma câmera digital e falei assim, agora eu vou voltar para o Brasil e eu vou construir junto com os meus amigos, os meus parceiros, um, um coletivo de cinema e a gente vai conseguir, através do cinema digital, realizar as nossas produções. Então foi isso que aconteceu. Comprei minha câmera, até dei o nome dela de Caprichosa, e juntei os meus amigos, o Marra era um deles, e falei, olha, vamos fazer esse coletivo e tal, e a gente foi pensar o nome do coletivo, e como eu tinha digamos, uma liderança forte nesse coletivo, a gente foi batizar, e aí veio o nome Fuleiragem, uma homenagem ao Ceará, né? Eu era o único cearense desse coletivo, mas daí a gente falou, não, como a gente tem textos que são muito populares, que constroem uma linguagem com o povo, né? Eu tenho o conceito de fuleiragem, e aí a gente fala, maravilha, vamos chamar de Fuleiragem Filmes. E daí a gente criou esse coletivo e fizemos os nossos primeiros curtas. Eu produzi todos com a minha Uhum. produtora, Macaúba Produções, que também produz Aldeotas, junto com outros parceiros. E daí nós começamos a desenvolver esse cinema digital a partir dos curtas-metragens. Eu dirigi dois, o Marra dirigiu um, e os amigos foram se desenrolando, se desenvolvendo também nas produções. Cada um fazia uma coisa, mudava, tinha uma rotatividade de funções, o que para a gente era um aprendizado, e foi um aprendizado foi muito importante para eu chegar no meu primeiro longa. Bom, só para a gente finalizar um pouco, vindo de lá para cá, eu queria que você falasse essa experiência com o Tony Scott, como é que foi mesmo? Foi muito, muito bacana você ter falado que ele sempre mostrava Cidade de Deus, tudo, porque a gente vê muito do visual de Cidade de Deus, a narrativa ali, né? Mas Uhum. como é que foi trabalhar com ele e o que você trouxe de lá para cá, depois que você voltou? Porque você fez, obviamente, uma penca de filmes essenciais do cinema nacional de lá para cá, incluindo antes Cidade de Deus e depois outros. Eu trouxe ensinamento, assim, né? Aprendizado, na verdade, né? Eu sou muito
curioso com a arte de maneira geral. É tanto que minha arte se desdobra em vários. Vai da música, à poesia, né, a linguagem dramática. Então, essa curiosidade me interessa em tudo, aprender com isso. E o Tony, além de ser um cavalheiro, um homem muito gentil, muito simpático, me recebeu com flores. Eu entrei no hotel onde eu fiquei hospedado, tinha flores de boas-vindas, e assim foi durante todo o filme. Então, vê-lo dirigir, a forma gentil como ele dirigia e o talento que ele tem, é evidente que isso abria meus olhos já para aquele universo todo. E como o meu personagem é pequeno dentro do filme, mas ao mesmo tempo eu vivi a experiência do filme inteiro, porque eu fiquei 3 meses no México. O personagem entra na primeira cena e depois, nas primeiras cenas, e depois ele só retorna no final para resolver o grande conflito, assim. Eu tive esse tempo todo de poder ir para o set, ver aqueles grandes atores trabalhando, né? O Denzel Washington, bom, todo esse elenco que tem aí, porque se eu começar a falar, é um monte. E isso me deixava com a escuta muito grande. Eu ficava quando eu podia, eu ficava ali grudado no Tony Scott e vendo como ele desenvolvia essa linguagem. E eram muitas câmeras, né? Então, eu também tinha a possibilidade de ver um cinema grande sendo realizado. E aí eu fui tentando beber disso e comer disso antropofagicamente, como dizemos no Brasil. Que já foi o que ele fez, ele também foi antropofágico quando ele comeu Cidade de Deus para construir o Chamas da Vingança. Eu acho que eu também fui com ele quando comi da experiência dele para chegar no meu primeiro longa-metragem, e eu só agradeço ao Tony por essa experiência que foi possível realizar. Agora, Aliás, eu estava no Ceará, um adendo, eu tinha acabado de chegar de Paris e da Suíça com o filme Narradores de Javé sim. e caí direto no Cine Ceará, em Fortaleza, para a apresentação do filme aqui. Então foi engraçado, porque esse convite aconteceu quando eu estava aqui, na loucura do filme. Minha irmã me ligou e disse assim: escuta, tem um diretor americano, um diretor estrangeiro te procurando. E eu passei o telefone do hotel em que você está hospedado, porque eu estava no hotel por causa do Sim, Cine, Ceará. do Cine Ceará. E aí eu liguei do hotel para ele e o assistente dele falando comigo em espanhol, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Ele falou, escuta, a gente tem um filme, estamos fazendo um filme aqui, um filme americano, feito pelo Tony Scott, que é inglês, e o filme se passa no México, e o Tony viu Cidade de Deus, e quer muito você no filme. Eu falei, não, mas tem certeza que sou eu? Eu sou o Gero Camilo. Não, é você sim. Não, não, não. Mas eu falo, mas escuta, não é o Matheus Nastergalli? Eu muitas vezes sou confundido com o Matheus Nastergalli. Acho que é o Matheus Nastergalli que também faz o filme. E o cara falou, não, não, não é o Matheus Nastergalli, é você, Gero. Nossa, que loucura. E ele falou, e agora é o seguinte. Aí eu falei, mas quando é? Ele falou, agora, você tem que vir para o México agora. Eu falei, nossa, agora? É. E foi isso que aconteceu. Eu fiz a apresentação do Narrador de Javé no Cine Ceará, e eu acho que eu não fiquei nem para o final, para o encerramento do festival, porque eu tive que ir às pressas para o México para fazer esse filme. Então foi também uma grande surpresa e um grande presente. Isso é maravilhoso, escutar essas histórias que só você passou e que a gente sempre tem vontade de saber. Mas vamos voltar ao Aldeotas, né, que estreia agora dia 10 em Fortaleza e depois, dia 17, em outras capitais do Brasil. Eu queria que você falasse
sobre o quão é importante, que a gente sempre desenha aqui para as pessoas entenderem, o quão é importante da gente ter incentivos culturais para a gente poder fazer filmes, promover narrativas e, claro, fazer com que a máquina da cultura funcione, né? Que a gente sabe que emprega muita gente, devolve muito dinheiro, e a gente insiste em explicar aqui para as pessoas que teimam em falar bobagem sobre isso, né? Sobre o incentivo cultural que a gente sempre precisa. Muito importante. Aliás, a Aldeotas não aconteceria se não houvesse esse tipo de incentivo. A Aldeotas faz parte de um edital da Ancine, um edital de cinema experimental, inclusive, o que me dava liberdade de linguagem, de experimentar um filme que não tivesse uma linguagem tão comum, naturalista, realista e tal. Com Aldeotas eu flerto com surrealismo, eu crio muitos universos que não são tão já representativos dentro de uma linguagem mais assimilada pelo grande público, né? E o que me dá essa liberdade artística, essa possibilidade, é justamente as condições financeiras para que isso aconteça. Então, a Aldeotas veio de um edital e que foi, inclusive, nós fomos os últimos premiados desse edital, porque depois daí o Brasil entrou no obscurantismo do governo passado, graças a Deus que acabou, e foi, inclusive foi assim, como nós fomos um dos últimos, o prêmio entrou na conta da produtora, da Golani Filmes, que é a grande produtora de cinema, que produziu Carandiru, Bicho de Sete Cabeças, que eu já fiz tantos filmes com eles. Esse prêmio entrou para que a gente realizasse o filme, véspera do demônio tomar posse da presidência da República. Então eu estava assim, ó, morrendo de medo, tremendo, porque eu sabia que se o filme entrou no final de dezembro, quase no dia do meu aniversário, que é dia 18 de dezembro, está se aproximando. O filme entrou assim, eu estava tremendo. E aí, em janeiro, o Brasil entra no obscurantismo, mas, graças a Deus, esse prêmio já estava na conta da nossa produtora, e com isso a gente conseguiu garantir a realização disso, porque depois disso, fechou tudo, né? E aí muitos filmes foram cancelados e não puderam ser realizados. Então é importantíssimo esse incentivo. Eu estou muito feliz que o Lula se tornou presidente do Brasil novamente e que nós vamos ter de novo um Ministério da Cultura e que novamente a Ancine vai ser fortalecida, os órgãos de cultura serão novamente fortalecidos e a gente vai poder incentivar a cultura para a gente poder ter referência nossa, para a gente poder se espelhar, para a gente poder ter um mercado de cinema tão forte quanto qualquer outro mercado do mundo, né? Quanto a Europa, quanto os Estados Unidos, Argentina. Né? A Argentina, exato. A gente tem mais que beber desse nosso bem cultural e realizar e ajudar a fazer com que isso seja realizado, porque isso cria identidade. Eu queria, Gero, primeiro a gente está chegando aqui ao final do nosso bloco, da nossa conversa, eu queria agradecer pela conversa, foi realmente maravilhoso te encontrar, mesmo por aqui. Realmente tenho muito, muito apreço pelo seu trabalho, de coração, há muito tempo. Me formou por mais de 2 décadas já, com filmes maravilhosos, e quero que você termine a nossa conversa aqui convidando as pessoas a assistir Aldeota, que é um filme sobre amizade, um filme sobre companheirismo, né? Um filme sobre caminhos diferentes, mas iguais, juntando a amizade, enfim. Queria que você finalizasse aqui a nossa conversa, convidando as pessoas para assistir seu filme que estreia, pessoal, dia 10, aqui em Fortaleza. É muito importante a gente conferir logo na estreia o filme, para que ele possa ter mais semanas em cartaz, tá? E depois da nossa conversa, a gente coloca aqui o trailer do filme para a gente conferir o que é Aldeotas. Que maravilha! Venham muito assistir. Eu tenho
um grande prazer de que o filme estreie na minha cidade, no cinema. Até me emociono quando eu falo disso, porque os meus primeiros filmes eu vi no Cine Teatro São Luís, que na época era só o Cine São Luís. Então, eu poder agora estrear o meu primeiro longa nesse cinema, na pré-estreia, né? E logo em seguida, dia 10, o filme ir para o Dragão do Mar, que é outro lugar que eu tenho um enorme apreço, ir para o Dragão do Mar e ter essa estreia nacional aqui em Fortaleza. Depois, dia 17, eu vou para São Paulo e o filme estreia para o Brasil, mas primeiramente o filme vai acontecer aqui. Aconteceu na Mostra de São Paulo, sim, que também a pré-estreia, que também me acolhe muito bem. São Paulo é uma cidade que sempre acolheu o meu trabalho. Então, lá nós fizemos essa pré-estreia, mas ainda não estreamos, porque para mim era muito importante que o filme estreasse em Fortaleza. Então, é um momento feliz demais da minha vida e eu quero convidar todos vocês para estarem tanto na pré-estreia, como realmente fortalecer o filme nessa primeira semana, porque senão o filme não fica em cartaz e vai ser trocado por um outro filme comercial maior e tal. Então é importante que vocês, logo nos primeiros dias, transformem esse filme num sucesso. Eu espero. Assim eu espero e convido todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Eu, Marra Descartes, meu parceiro de cena, a Gulani Entretenimentos, produtora do filme junto com a NIP e a Macaúba Produções, minha produtora, temos um enorme prazer de realizar esse filme aqui no Ceará. Muito obrigado, Gero. Pessoal, agora a gente fica com o trailer de Aldeotas e a gente volta a conversar no segundo bloco. Tchau! Um dia desses na vida, depois de bastante ter ido, regressei a Aldeotas de amigos. Censuraram seu poema. Que emoção! A partir de agora eu serei Sofia de Joá. Eu queria mesmo um pseudônimo. Na cidade eles aceitam mais esse tipo de coisa. Que tipo de coisa? Tô com raiva do meu pai. Quando eu cheguei em casa, foi eu colocar meu pé dentro pra ele pular na minha frente. Eu vim te devolver isso aqui. Se ficar comigo, meu pai vai rasgar. Ele leu? Leu. O que ele disse? E se a gente fosse embora daqui? Pra onde? Por aí. Liberdade aos pardais selvagens! Pra finalizar, vejo tu ir e fico... Vamos embora daqui, Luffy. Falta pouco, Elias. Aqueles imbecis não vão mais fazer chacota com a nossa amizade. Eu não sabia falar sobre essas coisas. Eu tô aprendendo agora. Agora que dói. E você fica comigo? Pra o que der e vier. Oi pessoal, tudo bem? Daniel Herculano aqui do Clube Cinema. Olha, a gente conversou no primeiro bloco com o Gero Camilo, ator formidável, fora de série, que já estrelou, ó, Chamas da Vingança lá em Hollywood. Ele foi um dos vilões do filme. Também esteve no elenco de Cidade de Deus, enfim, série de outros filmes. Quero recomendar mais 2 filmes aqui na nossa dica Clube Box da vez, que é O Palhaço, de Selton Mello, né? Também foi dirigido pelo Selton Mello, é importante, né? Ator, diretor, assim como o Gero Camilo foi no Aldeotas. E uma obra bem legal, até esquecida, dos anos 90, Dom Juan de Marco, do Jeremy Levin, estrelado pelo Johnny Depp e o Marlon Brando, tá? Bem legal esse filme. E agora, gente, nós vamos ver um curta-metragem, O Falso Messias Chegou, mas já está indo embora, dirigido pela Beatriz Nogueira, baseado no texto fora de série da
Gi Trajano, tá bom? Esse é o Clube Cinema, que tem o apoio cultural da Clube Box, o primeiro clube de assinatura de cinema do Brasil, que te dá camiseta, filme, livro. Olha aqui, olha essa camiseta Halloween aqui, ó, que é desse mês da Clube Box. Então você vai ver agora O Messias Chegou, mas já está indo embora, da Beatriz Nogueira, com texto da Gi Trajano. Vamos lá! E Deus, voltando de seu passeio pelo mundo, resolveu cobrar de Gabriel um relatório pendente desde 2018. Gabriel, em um ato quase de feitiçaria, já que sabia que o Todo-Poderoso iria ouvir, pensou assim mesmo: ele não é onipotente, onipresente, onisciente, alfa, ômega e etc. Por que insiste em perguntar o que já sabe? E viu emergir à sua frente a silhueta do Todo-Poderoso, que rindo lhe respondeu: ora, eu sou Deus. Então Gabriel começou o seu relato. Quando os fugitivos aqui chegaram, eu o recebi na tentativa de confortá-los e disse: nada temam, eis que um exército para vos guardar existe. O mais velho abriu os olhos como se não houvesse entendido. Então eu reformulei, Senhor. Disse que milícias celestiais estariam à sua disposição. Foi então que a correria começou, desde o pequeno, que foi trazido do útero de sua mãe, até o mais velho. E Deus perguntou: o mais velho? Moa do Catende? Sim, seguido do menino Miguel, de Alexandre da Silva Serrano, Maria Eduarda, Evaldo Rosa dos Santos, Kathleen Romeu e por fim Genivaldo de Jesus Santos. Ah, e os que vieram também da Vila Cruzeiro, todos os 23 fugiram do céu. Até Marielle e Anderson se juntaram a eles. Deus coçou a cabeça, afinal, quem fugiria do céu? Deus já sabia o motivo, mas precisava dialogar com alguém. Jesus, seu filho, esse há muito tempo defendendo causas dos perdidos e injustiçados, desde os ladrões, a fogueira das bruxas. Agora tinha uma nova causa: a LGBTQIAP+. Deus então perguntou a Gabriel: o que você acha que os assustou? E Gabriel disse: Senhor, vem aí um longo rosário. No que Deus respondeu: tenho tempo. Gabriel por fim começou o seu relato. Senhor, lembra quando Zé Pretinho fez aquela música que mora num país tropical, abençoado por Deus, e o Senhor, envadecido, todo emocionado, falou: olha, que bonito. Pois bem, as coisas já não estão bem assim. O Rio de Janeiro agora tem o segundo Cristo mais alto do Brasil. É cheio de exércitos, de forças de segurança que deveriam proteger e servir, e me parece que as milícias estão sendo utilizadas de forma errada também. A tal justiça social, aquela por quem seu filho Jesus foi crucificado, morto, sepultado, subiu aos céus, ressuscitou ao terceiro dia, essa, Senhor, não existe. Veja, Miguel estava sozinho quando caiu do 9º andar, quando a patroa de sua mãe fazia as unhas. Sua mãe, empregada doméstica, na verdade não estava cuidando da casa, estava passeando com o cachorro da patroa. Deve ser por isso, Senhor, que a mãe está sendo investigada por abandono de incapaz. Marielle e Anderson, sabe, né? Foram mortos pela milícia. Guarde esse nome, Senhor. Ainda falaremos muito dele. Já Alexandre, quando ouviu um barulho de trovão, nem pensou em pegar seu guarda-chuva. Maria Eduarda estava bem até ouvir a palavra escola. Disse que não tomaria um tiro novamente. Kathleen Romeu e seu filho não nascido, até hoje não sabe de onde veio o tiro. Evaldo, quando viu a palavra exército, correu na mesma velocidade em que se disparam 80 tiros. Os 23 da Vila Cruzeiro, esses eu não consegui ouvir o que tinham a dizer. Ficaram tão calados quanto na hora que morreram. Já Genivaldo, Senhor, esse até agora está tentando entender o que precisa para pegar sua moto no Detran. Apesar de constante falta de ar, ele também correu. Como disse, Senhor, o país que o Zé Pretinho cantou, dizendo que era seu,
desde as eleições de 2018, sofreu um golpe. Sim, arquitetado por um capitão e um general. E pasme, pastores que professam e profetizam o seu nome. Estes, tão ricos que são, deixaram ao legado dos padres, demonizados por eles, que em seu nome é que vão ao auxílio dos teus pobres, desvalidos e doentes. E tem mais. Deus em fúria falou: tem mais? Sim, agora as igrejas prestam culto a outro Deus. Como disse, o Senhor levou um golpe de alguém que pede votos em seu nome. Um homem nefasto que tem 3 esposas vivas e respirando, todas valorosas, cúmplices de que o marido e até trocam seus cheques. E ninguém saberá a verdade, porque graças ao golpe aplicado, ele terá um sigilo de 100 anos. Ouviu-se na terra um trovão, mas era Deus gritando: chega! Quem é esse homem? Gabriel disse: ah, Senhor, essa é a cereja do bolo. Este homem é o novo Messias, que mais de 50% da população não leu Apocalipse 1, versículo 7, verso 1. E Deus perguntou: e o adoram? Sim, disse Gabriel. Comem até dos seus pastos, lambem as suas botas e chamam de mito. Fake news é o novo evangelho e diz até que o Senhor está acima de todos. Deus pasmo responde: mas eu devo estar no meio deles. Jesus, chegando, percebeu a tristeza do pai e o consolou, dizendo: meu pai, nada assusta esse povo, nem o lixo revirado, nem a sopa de osso, até aquele vírus mortal que mandamos no mundo. Nada. Por favor, dê a eles outra chance. Quem sabe os que estão do lado certo da história mudam esse curso. Do contrário, depois de domingo, voltamos ao início dos tempos. Vamos apedrejados. Deus, sorrindo perversamente, pergunta: e de que forma, meu filho? Jesus responde: se não foi no vírus, não foi no voto, mandamos um meteoro. Afinal, essa raça só aprende na pedrada.